E aí então começa a doer, né, meus irmãos? Começa a doer. Começa a doer porque quando a avó tem que cuidar dos netos, é porque não houve os pais que assumiram a sua vocação. Não interessa a história, porque todos vamos ter motivos para dizer por que não fazemos as coisas. Todos temos motivos. Todos. Temos sofrimentos e lutas, mas não entendemos a nossa vocação, não entendemos o nosso chamado. Não entendemos a responsabilidade de ser pais. Seja com 15 anos, ou seja com 40. A responsabilidade é a mesma. Porque é a vocação de viver. Estão entendendo? Entende como é sério isso? Fecha os olhos um pouquinho agora, então. E seja qual a tua história de pai e de mãe. Não sei o que aconteceu na sua vida. Não sei o que aconteceu aí. Você que é a avó e está orando pelos seus netos. Eu não sei se a mãe abandonou, se o pai abandonou. Eu não sei se você cria os seus filhos sozinha. A mulher que cria os filhos sozinhas porque o pai foi embora. Eu não sei se houve morte na sua casa e ficou viúvo, ou as crianças ficaram órfãs. Eu não sei o que aconteceu. Mas mesmo com todo o acontecimento, não olhe agora para os acontecimentos. Olha para a vocação. Olha para a dificuldade de cumprir esse papel. Olha para a falta de assumir esse chamado inicial de vida que é a vocação de ser pais. Fecha os teus olhos e eu quero que nesse momento você peça de todo o seu coração perdão a Deus. Pede perdão por não cumprir esse chamado, por não trabalhar com diligência nesse chamado, nessa vocação, por não entender a sua vocação, por ter raiva muitas vezes dessa vocação, por ter raiva de ser pai, de ser mãe, por ter raiva de ter que cuidar dos filhos, por ter abandonado os filhos, seja lá o que for. Peça perdão a Deus agora. Peça perdão você, avó, pelos seus filhos que fizeram isso. Se você tem os seus filhos que abandonaram se seus netos, você vai pedir perdão a Deus agora. Faz uma reconciliação com Deus por não ter aceitado o seu papel de ser pai e ser mãe. Se você fez algum aborto, se você renegou esse chamado de Deus de ser pai, de ser mãe, e fez algum aborto, peça perdão a Deus agora. Reconcilia-te com Deus. Se você não quis os filhos que Deus te deu, amaldiçoou esses filhos quando eles foram gerados, não aceitou, renuncia isso e pede perdão a Deus agora. Pede perdão por ter renegado o teu chamado inicial de vida, o chamado a todos os seres humanos. Não é privilégio de ninguém especial, é para todos. Peça perdão a Deus por todas as injustiças cometidas com os filhos que nem nasceram, com aquelas crianças que nem chegaram a ter chance de nascer, porque os seus pais tiraram a vida delas antes delas nascerem. Peça perdão a Deus por se isso aconteceu na sua família. Peça que Deus tenha misericórdia disso. Que Deus tenha misericórdia das crianças que foram abandonadas, daquelas que não foram aceitas, de pais que abandonaram e não aceitaram os filhos que tiveram, não registraram com seu nome os seus filhos, deixaram filhos sem pais. Peça perdão a Deus agora por todas essas injustiças cometidas contra o inocente, contra aquele que veio pela graça de Deus e não escolheu. E não veio por decisão própria e foi abolido da vida. Peça perdão a Deus agora. Peça que Deus tenha misericórdia agora. Se nas suas famílias aconteceram isso. Bom, vamos continuando a pensar. Está difícil de pensar, né? Está difícil de pensar? Pergunta para a pessoa aí da sua casa, para a pessoa do lado, se está difícil de pensar. Está dando um nó na cabeça, né? Mas é para dar mesmo. Essa semana vocês vão pensar muito em ser pai, ser mãe. Você que é avó, você foi pai, foi mãe, você tem os seus netos, você vai pensar. Pensa bastante para Jesus curar bastante essa história aí. Bom, quando nós sabemos então
que foi Deus que quis, dessa maneira, povoar o mundo, que isso foi uma sabedoria de Deus, dando a vida através do homem, da mulher e do homem, do pai e da mãe, e dizendo, vai cuidar do mundo, e vai me servir no mundo, vai construir o mundo, né? E começam então os problemas, a gente começa a ver os erros, mas como existe essa sabedoria de Deus, existe essa direção de Deus nisso. Isso foi Deus que criou. Então existe esse fato, o fato de uma criança ser gerada, existe uma bênção. Não é a maldição. O filho não é maldição. Nenhum filho nunca é maldição. Porque só o fato dele ter sido gerado é uma bênção. Porque foi criação de Deus. Deus fez desse jeito. E disse que era bênção. Ele não disse que era maldição. Quando ele criou o homem e a mulher, disse, frutificar, enchei a terra, povoai o mundo, ele abençoou. Não amaldiçoou. Ele abençoou. Então, cada criança que é gerada é abençoada. Sempre. Sempre é abençoada. Sempre tem a bênção de Deus. Por isso é o mais inocente. Por isso é o que precisa ser cuidado. Por isso que é o mais puro. E por isso que quando as seitas satânicas querem sacrificar, oferecer para o diabo, oferece crianças pequenas. Porque são aquelas que são abençoadas por Deus. São criadas por Deus. E como existe essa bênção na criação, qualquer criança, tá? Isso eu não estou falando para cristãos só, é para qualquer um no mundo. Qualquer um, mesmo que renegue a Deus, tem a bênção de Deus. Mesmo que renegue a Deus, presta atenção, tem a bênção de Deus para ter vida. E aí, aquela criança, como ela tem a bênção de Deus, ela tem dentro dela a vida que Deus deu. E ela tem um impulso para sobreviver. Por isso que a gente vê como as crianças conseguem sobreviver a situações tão difíceis. E ela sobrevive. Sobrevive muito mais e melhor do que os adultos. Porque ela tem essa graça de Deus para sobreviver. Deus já dá para ela. E ela enfrenta todas as dificuldades que tem na vida dela para sobreviver. Porque tem a bênção de Deus para povoar o mundo. É uma bênção que Deus deu lá no início da criação. Bênção para viver. E ela tem essa bênção. E aí nós vemos todos os anos, vocês veem também. Todo ano aparece na televisão. A mãe, esse ano a mãe que jogou a criança lá no rio e matou. A mãe que jogou a criança no lixo. E quantas a gente escuta. E aí a gente pensa, mas e Deus? Tem gente que fala, e Deus? Mas e Deus? Deus não tem nada com isso. Deus deu a bênção e esperava que essa mãe conseguisse. Ele esperava. Todo filho que Deus dá para uma mãe, e hoje eu vou falar muito para as mães. Então, mães, vocês se preparem, tá? Prepara, porque você vai ouvir bastante coisas que você não vai gostar também. Mas é para a gente pensar. E coisas que você também vai gostar. Então, quando Deus dá à mulher a maternidade e dá a ela um filho, é porque Deus sabe e espera que aquela mãe consiga. Então, não tem esse negócio de eu não consigo. Não, eu não sirvo para ser mãe, nem com 15 anos, né? Com 15 anos. Deus deu a graça já está dada. O que tira a graça é a falta de entendimento das pessoas e o mundo. Mas Deus deu a graça para a mãe. E por isso que eu quero dizer, infelizmente, que não para a avó. Porque a avó foi mãe. E quando ela foi mãe, Deus deu a ela a graça. Mas quando ela é avó, ela não é mais mãe, ela é avó. E por isso que ela não pode substituir. Ela não substitui. Entenderam? Não dá para substituir. Dá para ajudar, mas não substituir. Por isso temos que orar.
pelas crianças que ficam com a avó, porque ela não tem a mãe que é aquela que deveria estar com seu filho.